todos. Vereador Tenente Melo, vereador Zé Maria Bão. Nós iniciamos aqui a reunião conjunta das comissões de Finanças, Constituição e Legislação e Redação, Comissão de Obras. Na pauta de hoje, nós temos uma discussão, vamos receber membros do Poder Executivo, que vão fazer uma explanação a respeito de dois projetos. O projeto de lei 4359 e o projeto de lei número 114. O primeiro, disciplina, parcelamento e uso, ocupação e uso do solo no município de Itajubá, e o segundo, Código de Obras do município. Então, nós vamos, além disso, além de recebê-los e poder ouvi-los, nós vamos fazer a leitura dos pareceres e votação dos pareceres desses dois projetos. Queria convidar, portanto, os membros do Poder Executivo, representantes, que adentrem, então, nosso espaço aqui em plenário para a discussão. Nós estamos recebendo o arquiteto Raponi e a Viviane, diretora do Departamento de Projetos. Perfeito. Muito bem. Sejam bem-vindos, nós agradecemos a presença desde já. Nós temos leitura de ata para fazer? Não. Nós temos leitura de pareceres, nós vamos deixar para daqui a pouco. Nós vamos já dar início, dando a palavra a vocês, para a gente começar, então, a discussão, para que daqui a pouco a gente possa, então, deliberar sobre o parecer, para depois. É isso, está com vocês a palavra. Obrigado. Boa tarde a senhores vereadores, componentes da comissão. Um esclarecimento rápido. A partir da revisão do plano diretor, se fez necessário a revisão da lei de parcelamento e uso e ocupação do solo e, consequentemente, o Código de Obras. Ambos defasados e sem as devidas informações complementares para o trabalho, quer seja no parcelamento do solo, que é a aprovação de projetos, ou no meu departamento, que é a área de aprovação de obras, construções. Então, nessa revisão, nós solicitamos à Fundação que complementasse o que ficou falho da revisão, da elaboração do plano de 2003 e que gerou o conflito na hora de análise e aprovação de projetos por parte do poder público. Ou seja, você tem informações no plano que conflitam com a antiga Lei 1988, que era o parcelamento do solo, e a 1755, que era o nosso Código de Obras praticado hoje. Então, em síntese, foi elaborado e revisado essas duas, onde a gente chama de LPOUs, a Lei de Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo, que ela vem de encontro àquele zoneamento e áreas especiais que foram definidos daquelas colorações distintas do plano diretor. Então, você tem o mapeamento, você tem a ordenação do território, onde vai se cumprir a função social da propriedade. Eu repito e insisto nisso, porque quando a gente trata do macro e vai caracterizando até chegar ao micro, que seria a menor porção, o lote, é que você vai exercer a função social da propriedade. Função essa que vai gerar emprego e benefícios e utilidades para a população. E o Código de Obras é onde ele vai dar as diretrizes mínimas de elaboração de compartimentos e usos dos locais. Tá? Obrigado. Eu peço desculpas aos vereadores, não abri a palavra para os senhores, se quiserem dar umas palavras iniciais. Vereador Tenente Melo, vereador Zé Maria Bão. Renato, registra a presença do vereador Renato. Viviane, gostaria de fazer uso da palavra inicialmente? Daqui a pouco. Bom, antes então de aprofundarmos, agradeço as palavras iniciais do Raponi. Vamos agora fazer a leitura então, dos pareceres. Vamos lá, vamos para o 4359,
Projeto de lei sobre parcelamento, ocupação e uso de solo, primeiramente. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.359. De forma geral, após análise dos dispositivos na proposta, constatamos uma correta sincronia entre os projetos de lei número 4.358 e 4.359, que dispõem, respectivamente, sobre plano diretor e uso e ocupação do solo. Também considerando o disposto no artigo 130 do presente projeto de lei, conta a revogação da Lei 1.774 e Lei 1.988, que tratam, respectivamente, parcelamento do solo urbano e zoneamento, regulamento o uso do solo nas diversas zonas de perímetro urbano do município de Itajubá. Assim, caso venha a ser aprovado, o novo diploma tratará de forma integrada as definições e assuntos tratados nas duas leis, sempre de forma harmônica com o plano de diretor de desenvolvimento integrado. São formalidades e pontos essenciais que necessitam de certo cuidado para o real alcance do interesse público e a correta operacionalização de toda a legislação que pretendesse alterar. Referente aos dispositivos, quando da análise e parecer ao projeto de lei complementar 101, realizamos diversos apontamentos que foram devidamente corrigidos no projeto de lei 4.359, agora sob a forma de lei ordinária. Por outra, ainda destacamos alguns pontos. O artigo 80 dispõe que as calçadas devem ocupar percentual mínimo em relação total da via para cada lado, devendo apresentar no mínimo 2,40 metros de largura. Aqui, apesar de não existir qualquer irregularidade no dispositivo, seria uma boa oportunidade para um melhor detalhamento sobre as calçadas, eis que trata-se do principal meio de deslocamento dos transeuntes municipais. Já no artigo 91, diz que os desmembramentos de glebas acima de 4.000 metros quadrados estão sujeitos à transferência ao município de no mínimo 15% do terreno para a instalação de equipamentos urbanos e comunitários e espaços livres de uso público. Complementa o parágrafo 1º, dispondo que, em substituição à transferência ao município, poderá ser admitida a transferência aos cofres do Tesouro Municipal. No caso específico do artigo 91, concretizando-se o permissivo no parágrafo 1º, a nosso ver, poderá ocorrer a falta dos espaços para instalação de equipamentos urbanos e comunitários, deixando o futuro espaço sem atendimento à correta distribuição de áreas necessárias à localidade. Eis que a conversão em moeda corrente, apesar da transferência aos cofres públicos, jamais substituirá o espaço para o bom convívio social nos termos da legislação. Entendemos que o assunto tratado no artigo 91 merece cuidadosa discussão, evitando problemas caso venha a ocorrer sua implementação. No contrário, que seja esclarecido a questão e, caso persista dúvidas, que seja alterado o dispositivo para evitar interpretações divergentes ou contrárias ao real interesse público. No artigo 96, que trata sobre o desdobro, considerando o fracionamento de lote resultante de parcelamento aprovado ou regularizado, seria importante fixar e deixar expresso algumas regras básicas aplicadas ao caso, principalmente no que diz respeito ao tamanho mínimo dos novos lotes originados do desdobro. Caso contrário, mesmo de forma hipotética, possibilitará a formação de áreas com tamanhos irregulares ou até mesmo com vedações quando no novo registro no cartório. Naturalmente, em qualquer hipótese de desmembramento, desdobro ou mesmo de remembramento, a nosso ver, deverá ser observado o disposto no artigo 28 da Lei 6.766, o qual estabelece que qualquer alteração ou cancelamento parcial do loteamento registrado dependerá de acordo entre o loteador e os adquirentes de lotes atingidos pela alteração, bem como da aprovação pela Prefeitura Municipal ou do Distrito Federal, quando for o caso, devendo ser depositada no registro de imóveis em complemento ao projeto original com a devida averbação. O artigo 130 revoga disposições em contrários, em especial a Lei Municipal 1774, Lei Municipal 1988, as leis que alteram e o item 5.2 do anexo 3 da Lei Complementar Municipal 16. No caso específico da Lei Complementar 16, por tratar do Código Tributário Municipal, e este nos termos da Lei Orgânica do município obrigatoriamente tem ser objeto de lei complementar, não vislumbramos a possibilidade em questão. Naturalmente, entendemos que a citação da Lei Complementar 16 no dispositivo deverá ser excluída através de emenda da própria comissão e sua revogação deverá ser objeto de uma lei complementar específica. Por derradeiro, observamos que, apesar do ofício de encaminhamento e justificativa do projeto conter a assinatura do prefeito, por um equívoco, ela está ausente no final da proposta, que deverá ser corrigido antes de qualquer deliberação. Após análise ao projeto de lei 4.359,
Conforme todo o exposto, concluímos o seguinte: necessidade de realização de audiências públicas durante sua tramitação na Câmara Municipal, sempre em consonância com o projeto que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, necessidade de realização de discussões técnicas com representantes do Poder Executivo responsáveis pelo projeto de lei e ou busca de orientação via instituições de ensino e organizações civis sediadas no município com know-how técnico das respectivas áreas em discussão. Realizar as correções e sugestões apontadas no desenvolvimento de todo o parecer. Votação em plenário somente após aprovado o projeto do plano diretor. Quórum de deliberação através de maioria simples. Analisar e discutir demais assuntos ou alterações que ocorrerem durante o trâmite do projeto, observando sempre os aspectos legais exigidos ao caso. Voto do relator. Sem a pretensão de vedar qualquer questionamentos ou embargos de terceiros, é o nosso parecer. Câmara Municipal de Itajubá, 22 de maio de 2019. José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição. Sim, eu acho que é interessante, já vamos ler o parecer também do 4359, porém das outras duas comissões, né? Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer do relator ao projeto de lei 4.359. Relatório. Em atendimento ao disposto no artigo 30, inciso 8º da Constituição e pela Lei Federal 6.766, o senhor prefeito submete ao Poder Legislativo a apreciação e votação do projeto de lei 4.359, que disciplina o parcelamento, ocupação e uso do solo no município de Itajubá. A referida propositura estabelece as normas de parcelamento, ocupação e uso do solo do município, conforme diretrizes e critérios estabelecidos pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado em diversas zonas. Parecer do relator. O regimento interno da Câmara Municipal estabelece no seu artigo 63, inciso 2, a linha D, que é de competência da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, fiscalizar a execução de todos os projetos que se referem ao orçamento, à administração tributária e financeira do município, bem como ao Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, conforme as normas estabelecidas na Lei Orgânica. Já a Lei Orgânica estabelece no artigo 147, parágrafo único. Os orçamentos anuais, as diretrizes orçamentárias e o plano plurianual serão compatibilizados com as metas estabelecidas no plano diretor. Em nosso entendimento, a proposição do senhor prefeito não esbarra em nenhum aspecto de ilegalidade no que se refere ao PPA, LDO e LOA. O ponto que nos chamou a atenção foi as alterações nas alíquotas de penalidades por infrações previstas nos quadros do anexo 11, penalidades por infração, em relação à legislação vigente no município e que certamente serão objeto de análise, com propriedade por parte da Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana da Câmara Municipal, que cuidará do parecer sobre o mérito dos valores atribuídos às penalidades. Voto do relator. Desta forma, não encontramos, salvo melhor análise, óbices sob o aspecto orçamentário e financeiro para continuidade no processo de tramitação do projeto de lei 4.359. Itajubá, 30 de maio de 2019. Antônio Raimundo Santi, relator da Comissão de Finanças. Obrigado, Débora. Antes, então, da leitura dos... de obras. Falta de obras, verdade. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer do relator ao projeto de lei 4.359. Relatório. Presente análise tem por objeto o projeto de lei 4.359, que disciplina o parcelamento, a ocupação e o uso do solo no município de Itajubá, de autoria do prefeito. Parecer do relator. A Lei de Uso e Ocupação do Solo define as normas gerais para o desenvolvimento da cidade. Nela se encontram reunidos os princípios e orientações para a utilização e ocupação do espaço urbano, com o objetivo maior de garantir o desenvolvimento da cidade de forma equilibrada e sustentável. Conforme argumentado pela justificativa, a ordenação do uso e ocupação do solo é um dos aspectos substanciais do planejamento urbanístico. Preconiza uma estrutura orgânica para a cidade, mediante aplicação de instrumentos legais e, como manifestação concreta do planejamento urbanístico, tem por objetivo regular o uso da propriedade, do solo e dos edifícios em áreas homogêneas no interesse do bem-estar da população, conformando-os ao princípio da função social. O projeto de lei em questão é importante e necessário, tendo em vista que, ao planejar a ocupação do território, a Prefeitura define o que é mais adequado para cada área da cidade, levando em conta a infraestrutura existente, a infraestrutura planejada, as restrições de natureza ambiental, a paisagem e o ambiente cultural. São consideradas as características e necessidades de cada parte da cidade, tudo para garantir a adequada utilização do solo, o desenvolvimento social e econômico, a proteção do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida da população. Voto do relator. Diante do exposto e conscientes da relevância de ordenar o desenvolvimento da cidade, manifestamos-nos no mérito favoravelmente à tramitação do projeto de lei 4.359. Câmara Municipal de Itajubá, 27 de maio de 2019. José Maria Silva, relator da Comissão de Obras.
Ok, obrigado, Débora. Agora sim, vamos então colocar em discussão o parecer, até porque a gente pode aproveitar aqui a presença dos membros do Executivo para alguma dúvida, sugestões, concordância ou não com os aspectos levantados no nosso parecer, para que, eventualmente, surjam, a partir dessa discussão, alguma emenda, algo do tipo. Algum dos vereadores quer fazer uso da palavra nesse momento? Eu gostaria de apontar, então, até para pedir ajuda do Rapone e da Viviane, o parecer de Constituição, Legislação e Redação aponta algumas sugestões, né? Bom, uma é simples, fala de um mapa que não está assinado. Eu acredito que isso aí a nossa diretoria legislativa já deve estar providenciando. Acho que é no anexo 3, apesar de conter a identificação do técnico responsável, o mapa não está assinado. Anexo 3. Isso é uma questão simples de se resolver e o nosso departamento legislativo toma as providências. Na sequência, fala do artigo 80, e o nosso parecer, assinado pelo vereador Zé Pequeno, né, fala o seguinte, do artigo 80. Dispõe que as calçadas devem ocupar percentual mínimo em relação ao total da via para cada lado, devendo apresentar no mínimo 2,40 metros de largura. Aqui, apesar de não existir qualquer irregularidade no dispositivo, seria uma boa oportunidade para um melhor detalhamento sobre as calçadas. Eis que trata-se do principal meio de deslocamento dos transeuntes municipais. Então, a gente aproveita então para ouvir a sua opinião a respeito disso. Sim. Vereador Zé Maria, tem uma colocação? Boa tarde, vereador Tenente Melo, vereador Carlos Molina. Participo dessa reunião. Rapone, Viviane. Só uma dúvida. Essa alteração na calçada, porque agora tem a lei do recuo dos lotes, né? A construção dos lotes. Então, além da largura da calçada, vamos supor, a calçada ela está vendo... Esse é para loteamentos novos, isso que eu queria saber. Por exemplo, se a calçada está vendo uma metragem, aí a pessoa vai construir num lote, aí ele vai ter que obedecer essa largura da calçada e vai ficar uma largura antiga, a largura 2,40 m, e esse aí vai interferir também naquele recuo que ele vai ter da construção do lote dele. Como que vai ser isso aí? Não sei se eu expliquei bem. Não, está entendido, ficou claro. Só um comparativo rápido. O plano vigente hoje, na zona central, ou na área de interesse econômico, que é ao longo das rodovias que cortam o município, em função do tamanho mínimo do lote, você tem ou 3 metros incorporados à calçada, ou você tem 5 metros incorporados à calçada. Isso é o que a gente trabalha no plano vigente. Excetuando as outras áreas abrangentes, que são a maioria, que é a ZAD e ZPR, que foram zona de adensamento e zona predominantemente residencial, que foram equiparadas, você só tem um afastamento de 2 metros, ele não é incorporado à calçada. Então, isso já ficou um pouco falho também. Então, a calçada fica como ela está, excetuando nessas outras áreas do município. A proposta agora, para os novos loteamentos, iniciam-se com calçadas de 2,40. Quando foi elaborado e foi encaminhado para a audiência pública, eu até já havia rebatido isso, mas não atentaram. A proposta, ela não incorpora a calçada. Isso eu estou falando para os locais já existentes. Os novos loteamentos, eles vão começar com calçada de 2,40 e respeitam um afastamento frontal de 2 metros, para qualquer novo loteamento. Quando eu aplicar para as outras regiões, outros bairros, outros lotes no município, é a calçada existente, o tamanho que ela for, e do alinhamento do terreno para dentro, 2 metros de afastamento. Ou seja, eu não incorporo e eu nem incorporo 50 centímetros para a calçada. Um exemplo muito claro que eu venho citando desde que nós estamos trabalhando, que é essa questão, porque envolve, eu estava conversando com a Viviane, a questão da mobilidade urbana, que precisa ser visto também,
é essa rua aqui da Rádio Jovem FM. As duas construções nos dois extremos. E você tem o antigo prédio ali da Rádio Jovem. Você tem uma calçada inferior a 80 centímetros e tem um poste no meio. Como é que você passa? Você tem que sair na rua. Quando houve da aplicação do plano, houve o recuo nas duas extremidades, ou seja, aumentou a calçada. Em prática, o plano é isso, simplificando. Se não há esse ordenamento, se não há essa regularidade, você não vai conseguir trabalhar a mobilidade futuramente nos existentes, eu digo nos locais existentes, porque já está garantido aqui que nos futuros loteamentos a calçada vai ter no mínimo 2,40. Por quê? Eu preciso de 60 centímetros para equipamentos urbanos, que é postes e outros equipamentos, a faixa livre de circulação de 1,20 m e a faixa de acesso à edificação, que é o restante. Então, 2,40 é o mínimo para poder se trabalhar uma calçada e se iniciar a questão da mobilidade urbana, que vai começar a ser questionado muito isso. Então, infelizmente, com essa proposta, onde é existente uma calçada de 1,5 m, você não vai chegar a 2,40, a não ser que seja revisado isso. Agora, na proposta que vocês possam apresentar de alguma emenda, em que nos existentes, as novas construções, parte do recuo seja complementado para que se tenha o mínimo de uma calçada, ou de 2 metros, ou que a gente consiga chegar a 2,40. Então, vai ficar recortado? Vai, como ficou esse exemplo que eu acabei de citar. Mas, futuramente, isso um dia iguala. O plano, ele não é para amanhã, não é para acontecer o ano que vem. Ele é sempre uma proposta que, ao longo dos anos, vai havendo a transformação. Então, não é de uma aplicação imediata, até porque ele é revisto. Se ele não fosse revisto, não teria sentido. Então, a cidade vai se transformando, vai se adaptando ao longo dos anos, e a gente vai acompanhando isso, e sempre na tentativa da melhoria. Ficou claro, Zé Maria? Esse recuo, 2,5 metros, né, para novas construções da calçada, isso? Você tem que deixar um recuo de 2,5 metros. Isso? Confere? E esse é em volta em torno de toda a construção ou é só para a parte frontal? Só para me relembrar Sim. do plano que a gente estava conversando no mandato passado. Exatamente. Nós estamos falando de afastamento frontal. É o quanto eu tenho do limite da testada do terreno, que ele confronta com a calçada, para dentro do terreno. Então, eu vou começar a minha construção nova, 2 metros, a partir do alinhamento do terreno. Os recuos laterais e de fundos vão ficar em função de cada área específica da proposta de revisão do plano diretor. Aí é uma outra relação. Eu começo com 1,5 m, a cada metro que eu subo, eu acrescento 10 centímetros a essa e aí afastamento. Vai ver se é residência ou se é edifício. Aí vai ter exatamente. Independente de ser uma residência unifamiliar, ou ser um multifamiliar, ou eu ter um comércio no térreo e um apartamento em cima, ou mais apartamentos em cima. Então, tem essa outra relação. Então, são casos diferenciados, dependendo das áreas específicas que foram já pré-determinadas no plano diretor, que são aqueles anexos com os mapas. Tá? Então, a gente está falando de afastamento frontal, laterais e dos fundos é outra relação. Ele começa com 1,5 quando há abertura de janela e vai em função da altura que se pretende fazer a edificação. Uma última pergunta nessa metragem de 2,40 m. Você disse para construir, para ter outras ocupações. Na proposta pode ser colocado, que muitos se falam, né, que o saneamento básico, por exemplo, água, esgoto, ele pode ser feito nessa largura de calçada, não utilizar mais a via do que ficar cortando asfalto, alguma coisa. Ele pode ser concentrado nesse 2,40 m? Tem espaço para isso? Não, né, Viviane? Bem, boa tarde a todos. Dessa questão, acho que do saneamento,
O dimensionamento da calçada hoje, se for pensar, esses 2,40, até para complementar a fala do Alexandre, ela foi estipulada inicialmente quando teve o processo da aprovação da Lei Federal de Mobilidade Urbana, em 2012. Foi através de estudos, o governo federal trouxe um modelo através do PlanMob, que você demonstra como é a calçada hoje. Popularmente falamos passeio, mas, na verdade, o passeio seria a área de passagem do transeunte. A calçada, então, seria, como o Alexandre especificou, seria a parte do equipamento urbano, que seria os posteamentos, lixeira, ponto de ônibus, a área de passagem dos transeuntes e mais uma área de transição, que seria a entrada e saída de pessoas dentro de edificações, principalmente quando você está passando em uma área comercial e tem o transeunte, ele para verificar vitrines, tem aquele momento de apreciação sem você ter conflito com a passagem de pessoas na área de transição. Então, esses 2,40, quando ele é estipulado, a gente vê sobre a parte superficial da calçada. Essa parte do saneamento, como ela é muito mais uma questão, seria subterrânea, uma parte muito mais técnica, isso não foi aprofundado. Eu acredito que assim, a viabilidade ou não da existência dessa parte de infraestrutura caberia muito mais aos órgãos responsáveis. No caso, hoje, aqui em Itajubá, é a Copasa, né? A CEMIG. A questão da viabilidade, se essas infraestruturas seriam, então, condicionadas dentro desses 2,40 ou não. Também tem os cabeamentos telefônicos, né, que hoje usa muito subterrâneo, fibra ótica, e também, você falou subterrâneo, e aí tem esse espaço também, ele compete também a arborização da calçada? Sim, a arborização entra como equipamento urbano. O mínimo e ideal para você poder fazer o plantio, você começar a arborização. Que eu cito novamente essa rua estreita aqui. Você tem um poste. Se fosse uma árvore, a mesma situação. Nesses casos específicos, é até proposto, dentro do plano diretor, uma série de leis complementares que tratam de assuntos específicos dessas abordagens. Por exemplo, é previsto um plano de arborização urbana, que você vai ter uma padronização de quais espécies, os dimensionamentos, as podas necessárias. Isso é uma lei complementar que será tratada. Da mesma forma que tem uma da mobilidade urbana, que vai trazer esses trechos aonde, como vai ser feito rampas, as rampas de acessibilidade, onde vai ser colocado pisos podotáteis também, que é um instrumento que é necessário para a acessibilidade de uma forma universal. E o outro instrumento também de uma lei complementar que será necessário é quanto o recuo de alinhamento que é proposto, que é nesse que faz a regularização dessa parte das calçadas existentes, que hoje são inferiores a 2,40 m, para uma futura ampliação e melhoria do sistema viário. Então, todas essas áreas de como vai funcionar no município, quais são as áreas prioritárias para o plano de mobilidade, tudo isso são leis posteriores. Tudo isso tem que ser feito de uma forma muito específica e com um estudo sobre essa área, e não sendo feito de forma aleatória. O próprio mapa, do sistema viário, ele já vem demarcado as vias coletoras e as vias arteriais que vão ser trabalhados essa questão do recuo de alinhamento que a Viviane citou. Quando a Viviane fala dessas leis complementares, então responde essa arguição aqui do nosso parecer, dizendo que seria uma oportunidade para melhor detalhamento das calçadas. Sim. Quer dizer, isso não caberia nesse projeto, então, mas sim num complementar que vem na sequência. No Código de Obras tem um capítulo um pouco mais específico quanto à questão da construção e dos acabamentos dado à calçada, que seria o rebaixamento de guia para áreas onde são delimitadas para garagem, tipo de piso que tem que ser antiderrapante, não pode prejudicar as pessoas, né, a transição desses locais. Então, assim, ele dá algumas diretrizes sobre como deve ser a calçada no âmbito da construção civil, daquele momento, daquele trecho que vai ser edificado. Aí, mais
posteriormente, uma forma mais profunda de como vai trabalhar a questão do sistema viário e da mobilidade urbana, aí sim entraria nessas leis complementares. Vereador Renato de Moraes. Boa tarde, amigos vereadores. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, Rapone. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Aproveitando que a gente está falando de mobilidade, eu sei que, no primeiro momento, a gente fala das construções e das calçadas, prevendo, sobretudo, a acessibilidade. Eu queria também que vocês falassem um pouco sobre que modo a gente precisa começar a enxergar o crescimento da cidade, o desenvolvimento da cidade pelo plano diretor, quanto à segregação das vias, já que a gente está falando de vias arteriais principalmente. Quando eu falo segregação, essa tendência de separar espaços exclusivos para bicicletas, por exemplo, ciclovias e ciclofaixas, e até mesmo faixas para tráfego exclusivo de ônibus, né? É possível a gente começar a enxergar isso para o futuro da cidade, né? Nessas novas vias que podem surgir. É fato que no sistema viário que a gente tem hoje, eu, como fui diretor do departamento de trânsito, senti muita dificuldade de se implantar faixas exclusivas para bicicletas, por exemplo, né? Uma vez que, em vários casos, é preciso sacrificar áreas de estacionamento para poder implantar uma faixa de bicicleta. Agora, olhando pelo instrumento que é o plano diretor, é possível vislumbrar essas possibilidades para a cidade, de faixas de ciclovias e não ciclofaixas, faixas exclusivas de ônibus, e como a gente pode trabalhar nisso pelo plano diretor? Eu gostaria muito que vocês falassem um pouco sobre isso. Certo. Nós temos até os anexos que eles definem as caixas de rolamento. Então, a gente tem a previsão disso quando ela vai ser coletora, quando ela vai ser arterial. Quando formos trabalhar através de um projeto que vai começar a ser elaborado, o recuo de alinhamento é exatamente nesse sentido. Onde eu vou trabalhar o recuo que eu preciso, ou seria, por exemplo, é a Avenida Henriqueto Cardinale. Então, é um trânsito intenso, é de mão dupla. Onde for trabalhado o recuo de alinhamento, eu posso estar gerando, além da ciclovia, ou uma baia para embarque e desembarque do ônibus, ou ponto de táxi, ou um módulo de uma ilha para bicicletário. Então, sempre que eu trabalho o recuo de alinhamento, é visando esse sentido de melhoria do trânsito. Excetuando os novos loteamentos, que já vão estar previstos a rua principal como sendo uma rua coletora e as secundárias como vias locais, e interligadas a alguma arterial ou não. Ficou claro? Posso só fazer uma complementação? Hoje, quando se estuda a questão da mobilidade urbana, o tipo de estudo que está bem em alta e na verdade, assim, até bastante que o plano representa, é o desenvolvimento orientado do trânsito sustentável. O que seria isso? É você trabalhar a questão da mobilidade em escalas diferentes na cidade. A primeira escala seriam as ruas, depois os bairros, entre os bairros e depois o município, criando essa questão da hierarquia. Hoje o plano, como o Alexandre falou, nós temos um anexo mostrando como que vai ser as caixas viárias, já pensando nas questões de uma calçada mais ampla, uns espaços para serem feitas as ciclovias, um espaço para o trânsito dos coletivos, uma parte de canteiro central, já pensando na questão da paisagem urbana. Então, para as áreas novas, o plano já está propondo essa parte da escala já local, seria o das ruas, e até chegando até próximo dos bairros, pensando já nas questões de loteamentos, principalmente loteamentos de grande porte. A partir disso, depois, o outro instrumento que o plano traz é essa questão do recuo do alinhamento, que é onde você dá a possibilidade desse espaço para você já ter uma melhoria da parte do transporte não motor, e que você pode fazendo, já começar a trabalhar com esse tipo de transporte, já viabilizando uma possibilidade, tanto com o recuo de alinhamento como o afastamento frontal, numa futura área de ampliação do sistema viário. Então, as escalas novas vão sendo
com o passar dos anos, interligados com essas áreas mais centrais, essas áreas consolidadas. Então, o plano, ele dá, como o Alexandre falou, o plano diretor, ele não é algo que é resultante neste momento. Não vamos verificar a melhoria da mobilidade, não vamos verificar esse trânsito contínuo, a interligação de ciclofaixas ou de ciclovias de uma forma efetiva em um prazo pequeno de tempo. Infelizmente, isso não é possível. Mas, com os anos, isso vai sendo construído. Então, o objetivo é as áreas novas já terem esses espaços e, com esses instrumentos, possibilitar a ampliação e a conexão. Aí sim a gente chega no objetivo que é a escala macro, que é do município. E assim você criar uma interligação completa, como por exemplo de um transporte não motorizado no município todo, e não em alguns aspectos, alguns pontos da cidade. Vereador Zé Maria, já foi? Queria registrar a presença do Dr. Gustavo, nosso representante jurídico, que vai nos auxiliar também. Eu acredito que o próximo ponto aqui, na sequência, depois de falar do artigo 80, nosso parecer entra no artigo 91. São 3 parágrafos, e eu acredito que o Dr. Gustavo pode nos dar um resumo aí qual que é a ideia dessa discussão a respeito do artigo 91, para, na sequência, ter a colaboração de vocês. Bacana. Boa tarde a todos. Eu cheguei a conversar com a Viviane um pouco antes, sabe? Então, a observação que eu fiz, na realidade, ô Molina, vale observar vocês aqui que, no projeto inicial, nós tínhamos feito mais ou menos 25, mais ou menos não, foram 25 apontamentos no projeto. E, nesse projeto agora, vieram quase todos devidamente corrigidos, acataram algumas sugestões, bem bacana, inclusive inverteram alguns dispositivos, deixando os dispositivos até mais claro, de fácil entendimento, ficou bacana. Tá? Acho que vale a pena evidenciar isso, que de fato ficou interessante. Ficou mais fácil até entender os dispositivos. Referente ao artigo 91, Viviane, que eu estava colocando para você anteriormente, na realidade, trata-se de uma das maneiras do parcelamento do solo, que seria o loteamento e depois o desmembramento, né? Que seria uma das coisas. E o próprio artigo 91, ele fala que em acima de 4.000 metros, os desmembramentos, o proprietário terá que transferir ao poder público 15%. Tá? E que esse 15% poderá ser convertido em outra área, ou até mesmo em questões, em valores, em moeda corrente. E, de repente, nós não somos técnicos, de repente, nós não temos facilidade de visualizar como que seria realizado isso. Porque o desmembramento, ele ocorre em locais onde você vai aproveitar as vias públicas. Certo? Correto? Se eu estiver errado, você me corrige, tá vendo? Tem total liberdade. E nesse caso de 4.000 metros, eu imagino que seria uma área relativamente grande, não seria uma área pequena. De repente seria mais que uma quadra teria o quê? Dependendo do local, né? Bem maior, uma quadra. Então, como que a gente vai, de repente, em que momento que o poder público não vai precisar intervir aí, de não precisar de vias públicas, de não precisar de locais para equipamento comunitário? É fácil visualizar isso? Ou só o que está no corpo da lei seria suficiente? De fato, você vai desmembrar 4.000 metros, não vai precisar de ruas, por exemplo, de fato não precisa? Ou vai depender de qual será a forma desse desmembramento? Não precisaria especificar um pouco mais na lei? Ou depois vocês têm a competência de especificar isso num decreto, por exemplo? É mais ou menos essa a dúvida, não sei se deu para você captar. Eu acho que eu entendi. Hoje, quando trabalhamos com parcelamento de solo, como você falou, tem os loteamentos e tem essa questão do desmembramento. O loteamento, quando você faz a parte do parcelamento, a criação de novos lotes e também a criação de um sistema viário, de uma rua, que é o processo do loteamento. O desmembramento, como desse do artigo 91, ele prevê, o problema maior nos casos de desmembramentos hoje do município é que existem glebas dentro do perímetro urbano que são servidas de logradores, ou seja, tem um sistema viário consolidado. São glebas grandes e
E quando é feito esse parcelamento, você divide através dos lotes mínimos, hoje estabelecido por lei, e você pode causar um adensamento grande dessa área. Então, aumenta-se as edificações, aumenta as pessoas que vão estar morando neste local e fica a carência dos equipamentos públicos, principalmente das áreas institucionais ou até mesmo de praças, as áreas de convívio. Então, o plano diretor, ele traz essa questão. Então, essas glebas grandes que estão hoje, quando foi até falado durante as audiências do plano diretor, que existem espaços vazios e, por isso, da diminuição do perímetro urbano, hoje, é exatamente isso. Esses espaços vazios que existem são, e ainda pertencem a essas glebas com a mais de 4.000 metros quadrados, então, que seria possível de instalar esses equipamentos, você sanar um pouco dessa carência da população nesse tipo de serviço. Então, por isso, da transferência. Foi dado também essa possibilidade de fazer essa transferência monetária e não essa transferência física, porque também tem que se dar o direito ao empreendedor. O empreendedor, às vezes, ele já tem essa gleba como algum empreendimento, pode ser um condomínio residencial ou algo assim, e então há essa possibilidade. Esse valor monetário, ela vai ser revertida para a própria população, que isso vai estar sendo utilizado no calçamento, sempre nessa parte da questão urbana hoje, que também é um desafio. Temos a questão de drenagem, que é bem complicada no município. Então, todo esse recurso que vai estar que é obtido nessa parte do desmembramento, né, e tantos dos loteamentos, que também existe esse artifício também de você passar ou pelas áreas ou por valor monetário, de atender essa comunidade, seja ela de uma forma direta, falo assim, espacial, já criando esses potenciais locais para equipamento público, ou nessa questão monetária de você resolver e fazer uma melhoria da infraestrutura já existente. Eu só quero intervir, Viviane, porque eu acho que ficou uma dúvida. Eu acho que o Dr. Gustavo fez uma pergunta com uma preocupação e você entendeu outra. Ou eu entendi errado os dois. Nesses 15% estão incluídos equipamentos públicos como vias e ruas? Não. Não estão? Não. Então, Rua, eu acho que a criação de preocupação rua, era essa do Dr. como Gustavo, eu falei, não sei. a criação de rua é através do instrumento de loteamento, o desmembramento então está não. claro para mim. Então era isso mesmo. Esse não. Quanto à questão até da existência da localização, por exemplo, você tem esse desmembramento, essa gleba, e é disposto uma área. Sempre a escolha das áreas, os dimensionamentos, sempre a equipe técnica do planejamento, isso é até assegurado também pela lei, que ela tem essa liberdade de escolha e onde vai ser o melhor local de acordo com a característica do entorno. Então, onde vai ser colocado ou criado essa área institucional ou esse equipamento comunitário, sempre pensando em prol não só dessa área ou dessa população que vai vir a morar nesse desmembramento, mas assim de todo o entorno e também dos moradores já existentes em todo o entorno. Sim. Então, sempre há essa preocupação sempre de deixar algum local que há um aproveitamento, que seja de um fácil acesso e principalmente com a característica do bairro. Hoje existem bairros que demandam mais de uma área de lazer, outros talvez um posto de saúde ou uma creche. Então, a demanda do espaço é que vai direcionar muito do local e o que tipo de equipamento vai ser necessário. Vereador Zé Maria. Falando também, você está falando de loteamentos particulares, né? Ou está falando do Minha Casa Minha Vida, encaixa também nesse... E deixar espaço para essa instalação desses equipamentos. Minha Casa Minha Vida também encaixa também? Ou já é por causa de um programa do governo federal, ou já é outra lei? Dá para explicar? Normalmente, desses do programa da Minha Casa Minha Vida, os loteamentos, eles já possuem esse intuito, né, social, e ele segue as mesmas regras do loteamento. É necessário você deixar áreas verdes, é necessário criar essa parte do sistema viário, deixar uma área institucional. O diferencial dos outros empreendimentos é que
Nos projetos do Minha Casa Minha Vida, as edificações, elas são aprovadas em conjunto com o loteamento. As edificações, elas são já pré-definidas. Então, quando sai o programa, a pessoa, o beneficiário, ele já está com a moradia, está com o bairro, né, o loteamento já está pronto e a casa já está pronta. Bem, na sequência, é falado, então, do artigo 96. Pode ser. Molino, só para complementar com ela, é referente ao desdobro, porque, na realidade, eles estão tudo em sequência aqui, tá? É referente ao desdobro, Viviane. De repente, você teria mais facilidade para explicar para a gente. O desdobro seria a divisão de um lote já existentes, correto? É o parcelamento, né, de um lote que ele já tem uma aprovação. Ele já foi desmembrado, ele já é regularizado, e você quer novamente parcelar ele. Sim. Aí, quando você realiza um desdobro, é claro que vai ocorrer a diminuição da área dele, né? Sim. Aí, essa área sempre será limitada a cada localidade onde existe o mínimo de cada lote? Porque, na verdade, a lei não especifica isso. Na onde que vocês limitam o tamanho do desdobramento? Ele sempre segue a área mínima do lote. Ele já é o que é previsto até no anexo. Quando você vai fazer um desmembramento, já pré-definido o dimensionamento mínimo do lote, aí isso cabe no caso de desdobros também. Ah, sim. Aí sempre segue o mesmo valor. Sim, é uma padronização. Ok. Aí o planejamento sempre vai observar esse mínimo. No Sim, caso, sempre. Aí, hoje, o mínimo de um lote mínimo, desdobramento mínimo em Itajubá, hoje é qual a metragem? Hoje é 200 metros quadrados. 200 metros quadrados. Até prefeito está no anexo 2. No anexo 2, a área mínima do lote ela é estabelecida tanto ISAD como USAR como 250 metros quadrados. Isso se aplica nas áreas especiais, com exceção da área de interesse econômico, que é a parte industrial que necessita ser um lote maior, e nos casos das áreas de interesse social, que segue um mínimo federal de 125 metros quadrados. E na área rural segue também um mínimo estabelecido pelo INCRA, que é 20 mil metros quadrados. Hoje, o plano vigente ele trabalha com uma diversificação de lotes. Hoje, na zona central, o mínimo é 450. Em ZAD ZPR, 200. Em ZRU, 360. Na zona de empreendimento de impacto, 500. Então, hoje, o plano ele trabalha com uma diversificação maior desse dimensionamento mínimo. E, muitas vezes, causa bastante conflito e até mesmo assim, problemas, às vezes, da interpretação do empreendedor. Ele não sabe, ele tem uma propriedade, mas ele acaba, como são muitas opções hoje, são um dimensionamento, ele é muito variado, até o empreendedor ele não sabe ao certo. Assim, a minha área, eu posso ou não posso fazer parcelamento maior ou menor? Então, aqui, o plano hoje está criando uma padronização. Lógico que a gente tem que pensar que esses são valores mínimos, nada impede que sejam feitos lotes maiores. O que a gente está controlando hoje é que seja um mínimo que você consiga fazer uma construção que garanta o mínimo, os dimensionamentos mínimos de cômodos, que causa bem-estar, que sejam realmente uma casa que tenha uma habitação razoável aos moradores, como que está previsto no Código de Obras. No Código de Obras, você tem dimensionamento mínimo de cada cômodo. Para você fazer isso, hoje, uma casa pequena, estrangulada, que não garanta ventilação mínima, não é possível. Então, trabalha-se com lotes maiores, houve um aumento em relação do mínimo hoje existente, porém, uma padronização. Então, nada impede que sejam maiores, mas sempre estabelecidos esses você está valores. falando da zona urbana, né? Sim. Tá, eu não sei se cabe a pergunta aqui. Na zona rural, hoje, a não ser que estenda o perímetro urbano, né, que pega um pedaço da zona rural, passa a ser urbano, as construções continuam do mesmo jeito, né? Pessoas constroem como quer, da forma que quer, o largamento de estradas, tudo. A pessoa, geralmente, hoje a gente vê muito pessoas estão construindo dentro da estrada.
E começa a estreitar a via e começam a vender lotes lá em cima, fazer aqueles chacreamento, mas a estrada lá mal cabe um carro. Isso aí, no plano diretor, não vai ter como... Só uma questão de não vai ter como mexer em nada, né? Na verdade, a zona rural hoje, quando fala que o lote mínimo, né, seria a gleba mínima hoje da zona rural, é o 20 mil metros quadrados, ele é estabelecido como módulo mínimo do INCRA. Isso é estabelecido por lei federal. No caso, sempre quando a gente vai pensar na zona rural, tem que se pensar na função da terra, a função social da terra. A zona rural, a função dela é a parte agrícola, pastoril. Então, a função não é a urbanização. A urbanização é uma característica da zona urbana. Então, os artifícios, quando você coloca assim, de proibir os parcelamentos de zona rural ou o parcelamento em um módulo mínimo do INCRA, que até, além de ser irregular, de ser inconstitucional, é de evitar esses problemas de habitação e de se fazer uma alteração da função real que é da propriedade rural. Então, hoje, por isso que quando você fala até desses condomínios, desses loteamentos que existem hoje, eles são feitos de forma irregular. Existe, sim, o condomínio rural. Aí existe hoje dentro do INCRA como que é feito o módulo mínimo, como é feito o processo desse condomínio rural. Aí, nesse caso, aí já cabe, não é ao município decidir. Aí, isso já é o INCRA e ele estabelece como que é feito o condomínio rural. No caso agora, mas sabemos também que já há aglomerados rurais que são consolidados. Acho que o plano diretor cita alguns exemplos, como, por exemplo, o Ano Bom. Ele já é uma área já consolidada, é um pequeno núcleo urbano dentro da zona rural. Dado a possibilidade de fazer a regularização dessas áreas, uma regularização fundiária específica desses núcleos rurais. Entretanto, ele tem que ser feito com uma lei específica. Em 2017 foi aprovado até a lei de regularização fundiária, é uma lei federal, e ela faculta aos municípios criarem uma lei específica de como vai ser esse regimento, como vai ser feita essa regularização. Então, cabe aos municípios e verificar cada característica específica do local, as infraestruturas, tudo que compõe esses aglomerados, para fazer uma regulamentação do que vai ser necessário ser modificado, baseando sempre nessa questão de ter uma infraestrutura mínima a essa população, condições reais de moradia. Mas, lógico, que daí tem que ser uma legislação específica. Aí não cabe ao plano diretor ou à lei de parcelamento social. Tá, só para somar, o que eu fico muito preocupado, eu como sou oriundo da zona rural, sempre falo aqui nessa casa, zona rural hoje ela tem tudo, entre aspas. Tem internet, telefonia celular, agora está chegando a fibra ótica também, internet via fibra ótica nos bairros. Tem coleta de lixo, tem transporte público, tem iluminação, em alguns pontos tem água tratada, coleta de lixo. Só não tem, aí cabe a nós, através de políticas públicas nessa casa, tá buscando o tratamento do esgoto. Por exemplo, nesse aglomerado de casa do Ano Bom, eles têm rua calçada, eles têm iluminação pública, eles têm coleta de lixo, tem esgoto, só que o esgoto lá é derramado, despejado no terreno, e agora, através da CPI aqui, a Copasa se propôs a fazer uma estação de tratamento para esse esgoto não vá para o rio. Então, o que acontece hoje é o seguinte, é diferente, eu tenho falado aqui nessa casa, hoje existe, antigamente, o êxodo rural, agora tem o êxodo urbano. Por quê? Os pais hoje, em vida, eles já estão doando o terreno para os filhos. Vários casos que eu estou sempre na zona rural, eu vejo, eles doam, então eles constroem ali de qualquer forma. E esses filhos hoje, eles estão estudando, estão fazendo faculdade, estão trabalhando, filhos desses filhos estão estudando, fazendo faculdade na zona urbana, e tem a facilidade também do
o impacto que teve aí também hoje para você financiar uma casa, pelo menos o marido e a esposa tem que estar trabalhando para ele estar conseguindo pagar essas prestações. Além disso, a burocracia, né, que tem para você adquirir um terreno, um apartamento ou uma casa na zona urbana. Então, os filhos estão construindo na zona rural, estão voltando para a zona rural. E também a especulação imobiliária, eu conheço lá nesse conglomerado de casas, muitas casas são alugadas. Então, dependendo do déficit imobiliário aqui na zona urbana, eles não têm casa em oferta do mercado, dependendo do valor que a pessoa pode pagar aquele aluguel, eles estão morando na zona rural. Mas acontece muito isso. Então, é só um fato para esclarecer os senhores dessa comissão, e vocês, com certeza, vocês do Executivo lá têm conhecimento disso. Então, impacta a área rural, e aí eu disse, né, o problema do esgotamento sanitário, porque aí compromete tudo através de saúde pública, essas águas poluídas, elas passam nos chiqueiros, nos currais, nas plantações, né, nos postos de piscicultura. Então, a gente tem uma coisa falha na zona rural, hoje, dependendo da localidade, que você acha que você está, e hoje ainda mais com o secamento, né, das minas, dos córregos, que antes transportava ali, né, dejeto, e hoje aumenta muito. Então, a gente tem uma falsa estabilidade e bem-estar de bem viver na zona rural, né, que não tinha antes. É só sobre a poluição ambiental, com a construção dessas casas construídas desordenadamente, sem uma política pública ambiental para o tratamento desse esgoto, e aí esse esgoto ele vem para a zona urbana. Esses rios lá, começa nos córregos, né? Aí dos córregos passa para os ribeirões, dos ribeirões para os rios. E aí esse esgoto ele já vem lá da zona rural já. Então a pessoa tem uma preocupação aqui com o tratamento do esgoto na zona urbana, mas eu sempre tenho falado aqui nessa casa, esse esgoto ele já vem poluído lá, essa água já vem poluída da zona rural. Não 100%, né? Porque a quantidade de água é maior, mas ele já vem com poluição. Eu entendo até a preocupação, senhora vereadora, sobre essa questão, e trago até como um convite, que esse tema já foi até abordado várias vezes pelo CODEMA, sobre essa preocupação de contaminação, tanto de solo, de água, em zona rural, e como que pode ser resolvido ou solucionado. E do CODEMA já teve assim, essa conversa, e principalmente orientação aos moradores de zona rural sobre isso. A Emater ela disponibilizou até modelos de fossas, de como fazer esse tratamento do esgotamento sanitário em zona rural, de uma forma sustentável, que não dependa diretamente da concessionária da Copasa, sabendo que o contrato dela é do perímetro urbano. Então, como fazer esse tratamento da melhor forma, como não fazer a contaminação da água da zona rural, sempre visando essa parte da preservação. Então, a Emater tem desenvolvido um trabalho excelente, modelos implantados, eles têm cartilhas de como executar da melhor forma, sem ter um custo alto, para atender realmente a toda a comunidade. O CODEMA, como eu falei, assim, já discutiu, já falou, já trouxe já palestra, deu muito esse espaço aberto. A Emater, que é um dos que tem cadeira, né, que tem um espaço dentro do Conselho. Então, até estendo a esse convite do senhor vereador, até para o Zé Maria, se quiser participar da reunião do CODEMA, que possamos até trazer novamente esse assunto, e até de levar para essas comunidades a possibilidade de como fazer esse tratamento e essa melhoria do esgotamento. No mandato passado, eu era o presidente da Comissão de Obras, Serviço Público, Política Urbana e Habitação. E aí, tive uma ideia, e agora aflorou de novo, né? Isso aqui quer dizer que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas é só para
de fazer um simpósio, uma coisa, e chamar todas essas instituições para buscar uma política pública para a gente estar fazendo esse trabalho do tratamento do esgoto na zona rural, né? Fazer um convite para a Emater, para o CODEM, para a Copasa, a Secretaria de Agricultura, Secretaria de Saúde também, porque os agentes da estratégia eles trabalham muito, né, com essa, na zona rural, Secretaria de Planejamento também. Então, vários órgãos, né? Então, eu vou estar fazendo essa manifestação, já que eu sou membro da Comissão de Meio Ambiente, para nós estar fazendo esse simpósio, né, para debatermos debater esse problema do esgotamento sanitário na zona rural. Eu faço até a sugestão de estender esse convite, principalmente a instituições de ensino, que tem uma pesquisa bastante avançada também nessa parte sobre tecnologias do tratamento, do saneamento, tanto a Unifei e a FEP também desenvolve uma parte de pesquisa também sobre essa parte sanitária. Então, acho que uma sugestão válida para essa discussão. Muito bem. Penso que os pontos chaves estão terminando. Tem mais alguma coisa? Só isso, Zé Molino. Tem mais um do artigo 130. Posso falar também? Que também está relacionado à legalidade direta. Ô, Viviane, só para mim finalizar a questão do desdobro, então, se um proprietário tem a intenção do desdobro, o comando geral seria o artigo 96, depois você automaticamente observa os parâmetros contidos no anexo 2 da área mínima. Correto? É isso. Correto. Só porque, na verdade, o dispositivo não dá facilidade da gente entender dessa maneira, mas agora eu entendi perfeitamente, tá? Vejo que não preciso, de fato, nenhum complemento. Ô, Molina, o outro ponto que eu observei só no parecer foi que o artigo 130 do projeto de lei, ele está revogando as leis que dispõem sobre o assunto, naturalmente, a Lei 1774 de 91, a Lei 1988 de 94, tá? E também alteram o anexo 3 da Lei Complementar 016. Só essa questão da alteração do anexo 3 da Lei Complementar, que seria o Código Tributário, que eu vejo que não seria possível alterar nessa lei. Tá? Essa é a única observação que eu faço, que tem que ser para uma lei específica. Porque, de fato, nesse caso, a Lei Complementar, ela ainda é objeto... A lei Complementar 016 ela é objeto de lei complementar, de fato, o Código Tributário. E essa lei é uma lei ordinária, então ela não teria isso, para alterar a lei ordinária. No caso do plano diretor, por que está ocorrendo isso? Que, na verdade, nós estamos alterando duas leis complementares. Porque hoje o plano diretor é objeto de lei ordinária, inclusive específica com especificidade na lei orgânica do município. Tá? Então, nesse caso, só essa questão dessa lei que eu vejo eu entendo que tem que ser excluída aqui e depois ser alterada por uma lei específica. E, referente a esses aspectos, eu não vejo mais nenhum comentário. Ok? Muito bem. Bom, alguma observação mais a respeito desse projeto, né, de parcelamento, ocupação e uso de solo? Não? Algum mais dos vereadores? Alguma observação? Podemos colocar em votação os pareceres. Então, para a votação do parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, votamos eu e o vereador Renato. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Para o parecer da Comissão de Finanças, votamos eu e o vereador Tenente Melo. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. E para parecer da Comissão de Obras, votam o vereador Tenente Melo, o vereador Zé Maria Bão e o vereador Renato também. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Tendo sido, então, aprovados 3 pareceres referentes ao projeto 4359, que dispõe sobre parcelamento, ocupação e uso de solo, nós vamos partir, então, para a leitura dos pareceres, discussão e votação dos pareceres referentes ao projeto de lei complementar número 114, que dispõe sobre o Código de Obras do município. E, da mesma forma, vamos contar com as colaborações. Só para... Eu estava assistindo, né, pelo Facebook a
audiência pública de terça e quarta, como chama a servidora da secretaria? Daniela, ela tocou num assunto lá que ela falou do plano diretor, ela falou desse próximo assunto que vamos falar agora. Vocês estão lembrados? Ela citou a taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento. Sim. Está referente aqui a LPOUs, não o Código de Obras. O Código de Obras dá diretrizes para os dimensionamentos mínimos dos compartimentos. Taxa de ocupação e... Ok, então vamos pedir para a Débora fazer então a leitura dos pareceres, por gentileza. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei complementar 114. A competência e iniciativa do projeto estão corretas, eis que se trata de matéria de interesse local nos moldes do artigo 30, inciso 1º da Constituição e de matéria de competência do Poder Executivo, a quem cabe definir as regras sobre edificações no município e dar outras providências. O projeto de lei complementar contém 133 artigos e os anexos com as questões de ordem técnica versando sobre o tema. Analisando os artigos do projeto, vemos que tratam de normas técnicas de construção, reforma e ampliação de edifícios, estando diretamente ligados às questões de mérito do projeto de lei complementar. Em nossa visão, tais dispositivos não esbarram em nenhum aspecto de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, posto que não vislumbramos nenhuma ofensa aos direitos previstos na Constituição e nem à Lei Federal de Parcelamento do Solo. As questões afetas à análise jurídica do projeto de lei estão previstas a partir do artigo 98 e seguintes, que tratam das infrações e penalidades. Esses dispositivos estabelecem as infrações, as penas e os processos administrativos para julgamento de autuações. Sobre estes pontos, não vislumbramos dispositivos inconstitucionais ou ilegais, pois os procedimentos prevêem o direito de ampla defesa e o contraditório, inclusive em sede recursal. O único ponto que nos chamou a atenção foi a previsão do artigo 110, que permite ao agente fiscal ter livre acesso ao local a ser inspecionado a qualquer dia e hora, cabendo-nos destacar que nos casos em que se tratar de reforma de imóvel em que haja morador, o artigo 5º, inciso 11 da Carta Magna prevê que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Assim, cabe-nos apenas ressalvar que o referido artigo 110 deve ser aplicado e interpretado em consonância com a limitação constitucional, pois no caso de uma reforma ou ampliação em que haja pessoa residindo no imóvel, o acesso do fiscal fica limitado à previsão constitucional, podendo acessar o imóvel em caso de flagrante delito de infração. O fiscal não pode acessar o imóvel no período noturno para uma mera vistoria de rotina, por exemplo. Voto do relator. Diante de todo exposto, não encontramos nenhum vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade no projeto em questão, razão pelas quais opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. Câmara Municipal de Itajubá, 21 de maio de 2019, José Roberto Floriano, relator da Comissão de Finanças. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer do relator ao projeto de lei complementar 114. A proposta de autoria do prefeito dispõe sobre o Código de Obras do município de Itajubá. O autor esclarece na sua justificativa que a propositura é o fruto de amplo processo de avaliação pelos órgãos municipais e tem por finalidade atualizar as normas edilícias vigentes no município para colocadas em harmonia com o novo plano diretor em tramitação na Câmara Municipal, bem como assegurar padrões mínimos de segurança, higiene, salubridade e conforto das edificações, assegurar condições adequadas de acessibilidade e também explicitar os deveres dos proprietários e do responsável técnico da obra, além de estabelecer as regras para o processo de licenciamento e imposição de sanções. Parecer do relator. Em nossa visão, a propositura não esbarra em nenhum aspecto de ilegalidade no que se refere ao PPA, LDO e LOA. O ponto que nos chamou a atenção foi as alterações nas alíquotas de infrações e multas no anexo 15º da propositura em relação ao anexo 4º, tabela 4 da Lei Municipal 1755, Código de Obras vigente, e que deverão ser objeto de análise com propriedade por parte da Comissão Permanente de Obras, que cuidará do parecer sobre o mérito dos valores financeiros atribuídos às penalidades. Imaginamos, pelas características técnicas da propositura, ser prudente a elaboração de estudos visando a definição de uma graduação tipo leve, grave e gravíssima para o estabelecimento da multa única e multa diária até a entrada do pedido de regularização, que deve ter o valor da multa dobrado para casos de desobediência em embargos, como já ocorre em vários municípios brasileiros.
Voto do relator. Desta forma, não encontramos óbices sob o aspecto orçamentário e financeiro para continuidade no processo de tramitação do projeto de lei complementar 114. Itajubá, 27 de maio de 2019. Antônio Raimundo Santos, relator da Comissão de Finanças. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer do relator ao projeto de lei complementar 114. De acordo com a justificativa, a proposta, resultado de amplo processo de avaliação pelos órgãos municipais competentes, visa, em síntese, atualizar as normas edilícias vigentes em compasso com o novo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município, proposto também nessa mesma oportunidade, regulamentar os projetos e a execução de edificações do município, assegurar a observância de padrões mínimos de segurança, higiene, salubridade e conforto das edificações, assegurar condições adequadas de acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida, assim como atender, desse modo, às demandas da sociedade relacionadas ao meio ambiente construído. O Código de Obras é um instrumento que permite à administração municipal exercer adequadamente o controle e a fiscalização do espaço edificado e seu entorno, garantindo a segurança e a salubridade das edificações. Nada mais é do que o conjunto de leis municipais que controla o uso do solo urbano. O Código de Obras estabelece normas técnicas para todo tipo de construção, definindo também os procedimentos de aprovação de projetos e licenças para execução de obras, bem como os parâmetros para a fiscalização do andamento da obra e aplicação de penalidades. É importante e oportuna a atualização do Código de Obras, pois seus novos conceitos visam assegurar conforto ambiental, conservação de energia, acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, com o objetivo de assegurar uma melhor qualidade de vida para a população, tanto da área urbana como da área rural do município. Voto do relator. Diante do exposto, conscientes da relevância de assegurar melhor qualidade de vida para os itajubenses, manifestamos-nos no mérito favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar 114. Câmara Municipal de Itajubá, 27 de maio de 2019, José Maria Silva, relator da Comissão de Obras. Muito bem, colocamos em discussão, então, o projeto de lei 114, o Código de Obras. Da leitura dos 3 pareceres, me chama a atenção, então, 2 pontos. Um no parecer da Comissão de Constituição, a respeito do artigo 110, e fala, é uma ressalva, né, feita no parecer, e de que o referido artigo 110 deva ser aplicado e interpretado em consonância com a limitação constitucional, pois, no caso de uma reforma ou ampliação em que haja pessoa residindo no imóvel, o acesso do fiscal fica limitado à previsão constitucional, podendo acessar o imóvel em caso de flagrante delito de infração. O fiscal não pode acessar o imóvel no período noturno para uma mera vistoria de rotina, por exemplo. Essa foi a observação feita no parecer. É passível de ser acatado e alterado na redação do texto. O período de fiscalização ele é diurno. Então, excetuando o caso, que é o departamento de tributário embaixo, que tem fiscais que vão, quando há festas noturnas ou casas noturnas que começam a ter algum distúrbio. Aí não se refere à parte residencial, mas, no caso, ficou focado mais a obra. Então, a fiscalização é mais no período do diurno mesmo. E sempre que o fiscal aborda, ele pergunta antes se pode acessar. Porque, normalmente, o morador ele veta a entrada e quer saber qual foi o vizinho que fez a delação. Presidente, nesse caso, o parecer não foi nem da minha autoria, tá? Mas eu vejo que seria uma observação natural, que eu vejo que a prefeitura, consequentemente, naturalmente, vai se adequar a essa norma constitucional, que também é claro que não tem como você ir se não for flagrante delito, tá? São normas constitucionais, eu acho que são basilares. A observação foi feita porque não existe nada que especifica o horário, sabe? Mas eu entendo que, nesse caso, assim como o Raponi colocou, seria uma questão natural. Você nem vai fazer fora do horário de trabalho, a não ser nessas questões que você fala de casas noturnas, de festas que são altas horas da noite, entendeu? Mas eu também não vejo nem a necessidade, tá? Então não é o caso de se pensar em uma emenda? Uma emenda, a gente pode ter estudado uma emenda para especificar isso daí no horário normal de funcionamento, ou das 6 às 18, entendeu? Aí seria a questão. Então, eu vejo que isso aí, Molina, essa questão é uma questão bem administrativa do Poder Executivo, que naturalmente ele irá observar as normas constitucionais. Então, não vejo essa necessidade explícita de
de colocar. Então poderíamos entender como dispensável Eu qualquer vejo discussão isso aí ou uma emenda. observação, tá? E eu acho que isso aí é uma questão natural, que até é bem pacífico isso aí. Perfeito. Até mesmo quando o fiscal faz a abordagem na obra, independente se ela é irregular ou foi por motivo de denúncia anônima, quando ele chega ao local, mesmo que ele é impedido de adentrar, de completar sua fiscalização, ele pode emitir o auto de embargo, ou se for uma reincidência ou a multa, sem a necessidade de entrar, mesmo de fora que ele faça o serviço, faça a orientação adequada, ele vai ter um outro fiscal acompanhando junto que vai servir de testemunha. Então, isso é atestado no documento, quando ele faz no local, não necessariamente obrigado a entrar dentro da possível irregularidade que possa ser registrada. Perfeito. Na sequência, o parecer da Comissão de Finanças, fala o seguinte: imaginamos, pelas características técnicas da propositura, ser prudente a elaboração de estudos visando a definição de uma graduação tipo leve, grave e gravíssima para o estabelecimento da multa única e multa diária, até a entrada do pedido de regularização, e deve ter o valor da multa dobrado para casos de desobediências a embargos, como já ocorre em vários municípios brasileiros. Então, essa foi uma observação do parecer. A opinião de vocês é muito importante para a gente definir se, de fato, partiríamos para isso ou não. A Viviane até acompanhou, no período que ela teve com a gente, de aprovação de projeto, essa questão de embargo e multa. A tabela que a gente tem, quando a gente vai aplicar a multa, gera um valor muito ínfimo. Então, às vezes, a pessoa prefere pagar a multa e continua a obra. Quando você vai reincidir, dobra e é um valor ainda. Então, fica aquele jogo que acaba ficando a irregularidade e a multa é muito pequena. Então, a revisão, aumentando os valores da taxa, é para que seja pesado mesmo, porque a pessoa sinta mesmo no bolso que ele está errado, que ele cometeu o erro, que ele vai estar pagando sério por isso. Bom, então, se eu estou entendendo bem, na posição de vocês, do jeito que veio a proposta, está ótimo, vai, inclusive, reparar um erro, digamos assim, da legislação vigente. Ok. Os membros da comissão têm a palavra. Se houver concordância, eu acho que é só esses 2 pontos. Não sei se tem mais algum a ser levantado. Nada? Podemos colocar em votação, então, os pareceres? Da mesma forma que fizemos no projeto anterior, o parecer ao projeto de lei complementar número 114, em votação pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação, eu e o vereador Renato. Algo mais para discutir? Não. Em votação, os favoráveis permanecem como estão. Aprovado o parecer, então. O parecer também do projeto de lei complementar número 114, da Comissão de Finanças. Coloco em votação, então, pelos membros aqui presentes, eu, vereador Tenente Melo. Favoráveis permanecem como estão. Aprovado. E, por fim, o parecer ao projeto de lei complementar 114, parecer da Comissão de Obras. Votam os vereadores Zé Maria Bão, Tenente Melo e Renato de Moraes. Os favoráveis permaneçam como estão. Parecer aprovado, então, por unanimidade dos presentes. Alguém quer fazer uso da palavra para dar os pareceres finais aí, os comentários finais? Vereador Tenente Melo, por gentileza. É apenas para reforçar quem está nos acompanhando, que hoje à noite nós teremos a audiência pública que vai tratar do projeto de lei 4359, né, disciplina, parcelamento, ocupação e uso do solo. Então, ficar o convite e Rapone e Viviane. Rapone já está aqui morando na Câmara desde terça. Então, a Viviane também, a gente reforçando o convite para que hoje ela possa nos auxiliar nessa audiência pública. Só para reforçar a audiência e o convite a quem nos acompanha. Pegando o seu embalo, vereador Tenente Melo, na sexta-feira, amanhã, mais conhecido como amanhã, né, temos então a 4ª audiência pública dessa semana, que vai tratar desse tema que nós acabamos de trabalhar aqui, o projeto de lei complementar 114, que trata do Código de Obras. Fecharemos, portanto, na sexta-feira, amanhã, esse ciclo de 4 audiências públicas tratando do plano diretor e desses outros 2 importantes projetos que caminham
de mãos dadas com o plano diretor. Agradeço, então, a presença, a colaboração de todos. Não havendo mais nada a tratar, agradecendo a Deus a presença de todos, damos por encerrada essa reunião conjunta das comissões de Constituição, Legislação e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana.